Vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula anterior, nós começamos a falar, sobre a Roma Antiga. E hoje nós estaremos dando continuidade à nossa aula. Estaremos dando continuidade ao nosso tema, sobre Roma Antiga. Nós paramos nas guerras púnicas. Nós falamos um pouquinho sobre as guerras púnicas, sobre o enfrentamento entre Roma e Cartago, que foi, digamos, o grande conflito, externo que Roma teve, um dos grandes conflitos, melhor dizendo. Foi o momento em que Roma começou, no seu expansionismo, começou a bater de frente com a cidade de Cartago, e durante um período de mais ou menos 120 anos, em um período de 120 anos, houve 3 conflitos entre Roma e Cartago pela disputa sobre o poderio naval no mar Mediterrâneo. E falamos na semana passada também que Roma ela acabou conquistando, essa hegemonia, essa influência no mar Mediterrâneo, e acabou destruindo definitivamente Cartago. Se eu me lembro bem, eu comentei também da grande estratégia de Aníbal, e vocês podem ver aqui no mapa que ainda está marcado a expansão romana, como é que era o território romano antes das guerras púnicas e depois das guerras púnicas, E aqui a campanha de Aníbal, E aqui vocês podem ver as ruínas de Cartago, E é muito interessante porque Cartago, quando foi destruída, os romanos eles colocaram sal nas terras de Cartago. Colocaram sal nas terras de Cartago para que não pudesse nascer absolutamente nada. Então Cartago permaneceu destruída por 400 anos até que foi reconstruída já na era cristã. Mas enfim. E agora, nós combinamos na nossa aula passada de continuar, essa intervenção, essa análise da antiga Roma, e nós vamos começar então falando da crise da República, a crise da República Romana. E aí nós vamos falar de alguns aspectos, que nós já citamos na aula passada, mas é muito importante nós voltarmos, para entender quais foram os fatores que levou à crise do regime republicano. Bom, algo que é muito importante frisar aqui na nossa aula é que o Senado ele foi um órgão que existiu durante toda a história da Roma Antiga, desde lá da monarquia, passando pela República e até o Império, a fase do Império Romano. O Senado sempre existiu. Claro que durante a República foi a época em que o Senado ele teve mais poder, de fato. Quando entra no Império, que a gente vai falar daqui a pouco, o Império foi um momento da história em que o Senado ele já perde um pouco da sua influência, embora ainda tivesse influência, mas ele perde um pouco do seu poder diante do poder imperial, certo? Então, nós vamos ver aqui quais foram os fatores que levaram à crise da República e o começo do Império. Muito bem. Nós já falamos na nossa aula passada que a República Romana era uma república oligárquica, certo? Era uma república oligárquica. E assim, as instâncias romanas lembravam muito uma cidade-estado, características de cidades-estados como na Grécia Antiga, Só que o Senado ele tinha uma responsabilidade de administrar toda a vastidão do Império Romano que vinha crescendo ao longo dos anos. Por esse fato,
A República Romana ela vai crescendo com o tempo, né? E ela vai aumentando seus domínios, e essa expansão territorial rápida, né? Ela vai ser um dos fatores da crise e do fim da República. Por quê? Vamos lá. Vocês se lembram que na nossa aula passada nós falamos sobre esses carinhas aqui? Os tribunos da plebe? Gente, quem eram os tribunos da plebe? Eles eram o quê? Magistrados que eles representavam a plebe romana, certo? Que foi instituída nesse ano aqui, ó, 1494, correto? Os tribunos da plebe, né, vocês podem ver que eles, a função deles na Roma republicana foi que aos poucos a plebe, que era quem? As classes mais baixas, né, de homens livres na Roma antiga, elas começaram a ter direitos que antes não eram contemplados, né? E o que vai acontecer? As grandes conquistas e a expansão da Roma republicana, deixa eu ver aqui, vocês vão ver nesse mapa aqui a expansão da Roma republicana. Dê uma olhada nisso aqui. O território romano até 31 a.C., antes do surgimento do Império, é esse território que está todo de tarja amarela, né? Era o território romano antes do Império, até ali os anos finais da República, né? Que era a época de 31 a.C. Então, o que estava acontecendo na Roma Antiga? Todas as terras que os romanos conquistavam eram chamados, e aí tem no livro de vocês, de ager públicos. Ager públicos. E basicamente, o que era isso, gente? Seriam as terras que ficavam sob a tutela do Estado. Isso significa que todas as terras conquistadas, né, recentemente conquistadas, pertenciam a quem? Ao governo. Todas as terras conquistadas fora ali da Itália, da região da Península Itálica, né, pertenciam ao governo. Só que quem administrava essas terras eram quem? Os patrícios. Os patrícios que eram parte da elite romana, os patrícios que eram parte do Estado romano, né? Eles se aproveitavam, ou melhor, os patrícios que eram parte que compunham o Senado, eles se apropriavam das terras que eram do Estado. Então, o que acontecia? Né? Os patrícios ficavam cada vez mais ricos e tinham cada vez mais terras. Né? Nesse meio tempo, durante a crise da República, né, uma coisa muito importante que eu não posso deixar passar batido, é que os patrícios, que muitos plebeus também se aproveitaram dessa situação. Como assim, professor? Bom, durante o período da República Romana, muitos plebeus se enriqueceram, né? E conseguiram ter acesso ao que chamam de latifúndio, né? Que é a grande propriedade de terra, juntamente com os patrícios, né? O latifúndio. E o que é isso? Latifúndio é a grande propriedade de terra, certo? Só que aí, a soma dos patrícios mais os plebeus ricos plebe rica, né, que eu vou colocar aqui para ficar mais fácil,
fundou uma nova classe em Roma, que eram chamados nobilitas. Os nobilitas. Essas nobilitas, ou traduzindo para o português, os nobres, né? Eles eram a galera que tinha acesso à terra na antiga Roma. Então, essa galera da antiga Roma tinha acesso à terra, e o que vai acontecer? Os demais plebeus, os plebeus, né, que realmente eram pobres, tinham poucas condições, eles vão ficar insatisfeitos, claro, porque, ora, a gente quer ter terra também, né, no pensamento deles. Então é aí que entra os tribunos da plebe e os irmãos Graco. Os irmãos Tibério e Caio Graco, que eram tribunos da plebe. Então eles vão promover e tentar promover uma lei de reforma agrária. E, gente, era uma reforma agrária, não uma reforma radical, mas era uma moderada. Uma reforma agrária moderada, porque eles queriam aumentar o número de cidadãos romanos que tinham direito à terra. Em consequência, né, aumentar o potencial agrícola e também aumentar o número de soldados. Ué, como assim, professor? Simples, gente. Até esse período final da República, só poderia lutar no exército romano quem tinha alguma propriedade de terra, por menor que ela fosse. Quem não tinha terra não tinha direito de servir ao exército. Só que isso vai acabar a partir de 133. E aí nós vamos entender o porquê. A lei, a proposta de reforma agrária, gente, falou em reforma agrária desde a Roma Antiga até os dias de hoje, é motivo, como você mexer em um ninho de vespas ou numa colmeia de abelhas. Por quê? Porque a nobreza nunca vai aceitar ceder terra para pobre. Simples assim. Então, o que vai acontecer? Essa ideia de reforma agrária, de distribuição de terra, né, por mais tímida que fosse, né, desagradou os patrícios. E claro, quando Tibério Graco, né, que era um tribuno da plebe, representando os interesses da plebe, vai tentar sua reeleição, Tibério Graco ele vai ser o quê? Assassinado, né, numa conspiração. E isso vai gerar realmente um grande período de uma grande estabilidade, porque a plebe não vai ficar satisfeita, então vai ficar aquele conflito, né, entre plebe e patrícios. Era a luta social que havia dentro da República Romana. Ou seja, quem tinha grande pedaço de terra não queria perder ou não queria ter competição, e quem não tinha terra queria terra. Então, esse foi uma das razões da crise da República Romana, esse conflito social entre plebeus e patrícios, né? Tudo bem? Mais à frente, o irmão Caio Graco, né, o irmão de Tibério, ele vai se tornar tribuno da plebe também. E ele vai conseguir aprovar algumas das reformas que beneficiam, né, os plebeus, como, por exemplo, a liquidação das dívidas dos habitantes das colônias romanas, né? Ou seja, eles foram isentos de dívidas, né, com o Estado. A lei frumentária, que obrigava o Estado romano a vender o trigo abaixo do valor de mercado, né? Mas, claro, alguém que trabalha para a plebe, para o povão, vai ser sempre perseguido ao longo da história. E foi exatamente isso que aconteceu com Caio Graco. Caio Graco foi acusado, né, de que os seus seguidores teriam causado a morte de algum homem, né, que a gente não sabe quem é.
E o Senado vai usar isso como pretexto para perseguir o Caio Graco e ele vai fugir para a Grécia e vai abandonar o cargo de tribuno da plebe. E, claro, embora Tibério e Caio Graco fossem também patrícios, mas correram atrás dos interesses da plebe, eles foram muito perseguidos pela aristocracia rural romana, que era quem de fato detinha o poder na antiga Roma. E é nesse período de instabilidade é que vamos ter várias guerras civis nesse período de 133 até mais ou menos o ano de 24 ou 27 a.C. Por quê? Porque o que acontecia muito na Roma Antiga é que muitos dos soldados, e isso foi ao longo de toda a história da Roma Antiga, os soldados, muitas das vezes, eles não conheciam nem quem era o governante de Roma, quem era o cônsul ou o senado, e eles conheciam muito mais os seus generais, e isso ficou muito mais evidente no Império, né? Conhecendo muito mais o seu general do que o imperador, né, por exemplo. Então eles deviam muito mais lealdade aos seus generais do que ao governo central de Roma. E nesse momento de fraqueza do Estado romano, onde você tinha uma briga política, né, interesses políticos, uma grave crise econômica, né, onde havia pouco alimento e pouco sustento para as pessoas, né, e um grupo pequeno da população acumulando terras, e uma crise militar, onde você não tinha um exército que era mais leal aos seus generais do que ao governo em si, foi o terreno perfeito para uma instabilidade política na Roma Antiga. E é aí que nós vamos entrar no período em que os generais eles passam a ocupar o poder, né? O primeiro grande general que ocupa o poder é o Mário. Ele entra no poder por volta do ano de 103 a.C., que é quando ele derrota o general Jugurtha, que era um dos generais da Numídia, que era uma região que fica mais ou menos, deixa eu mostrar para vocês, Numídia. A Numídia, ela fica mais ou menos por aqui, ó. Fica mais ou menos nessa região. Nessa região aqui, como vocês estão vendo. Aqui, ó, Numídia. Essa região aqui, ó. Que era um dos generais aqui do rei da Mauritânia, que depois foi conquistada, né, pelos romanos. E o Jugurtha, ele é derrotado pelo general Mário. E por causa do seu prestígio militar, e isso vai ser muito comum nos anos finais da República, por causa de um prestígio militar, ele foi eleito cônsul, né? Ele foi eleito cônsul e ele vai ser eleito cônsul romano durante 6 anos consecutivos. Um detalhe que eu não falei na aula passada é que, por exemplo, os cargos da República Romana... Deixa eu voltar aqui. Os cargos aqui na República Romana, todos eles eram eleitos uma vez por ano. Todos eles. O cargo de cônsul, pretor, edil, questor, censor, enfim. Eles eram eleitos havia eleição todo ano para esses cargos. Só em um caso de crise, né, como eu falei para vocês na aula passada, era eleito um ditador, né, por 6 meses, podendo ser renovado por mais 6 meses para ter plenos poderes para resolver os problemas de crise. E o que vai acontecer? Mário, ele vai ser eleito em 103, se eu não me engano, antes de Cristo, e ele a partir disso ele vai ter plenos poderes, né? Vai ter uma grande influência sobre o Senado, né? Abolindo, por exemplo, a exigência da posse de propriedade para ser um soldado romano, né? Ou seja, ele estava querendo o apoio dos
plebeus, né? Ele estava ali querendo o apoio dos plebeus para se manter no poder. E isso foi um grande pretexto para que os plebeus pudessem entrar no exército. Isso foi muito bom para Roma naquele momento, porque o exército ele pôde aumentar de tamanho. E foi bom para os plebeus também, porque possibilitou que os plebeus também traçassem uma carreira dentro do exército. E a partir dessa carreira dentro do exército, eles podiam mudar o seu status social a partir de dentro do próprio exército. Então, por isso que muitos romanos eles se alistavam no exército a fim de também melhorar de vida. Com o crescente apoio da plebe a Mário, isso deixou o Senado temeroso do que poderia acontecer. Então Mário ele foi violentamente retirado do poder. E aí um dos seus apoiadores, né, reivindicou o poder para si, que foi o Sila, né, o Lúcio Cornélio Sila. E ele se tornou uma figura muito importante ali após a sucessão de Mário. E com Sila no poder, ele conseguiu, né, beneficiar as oligarquias, a aristocracia rural, e com isso também, né, com a ditadura de Sila, os tribunos da plebe eles foram depostos, né, e eles conseguiram reverter as reformas, tanto de Mário, como as reformas promovidas pelos irmãos Graco. Um momento muito importante também foi a revolta de Espartaco. E aí, para a gente entender a revolta de Esparta, nós temos que entender, por exemplo, a questão do escravismo, ou da escravidão em Roma, e também a questão da gládio. Os gladiadores. Certo? Professor, por que o senhor está falando isso? Ora, essa não foi a primeira revolta de escravos que a República Romana teve. Antes da revolta de Espartaco, tivemos pelo menos 3 revoltas anteriores. Mas a revolta de Espartaco foi a revolta mais importante e é que também deu mais prejuízo para os romanos. Por quê, minha gente? O que vai acontecer aqui? Primeiramente, vamos entender quem era Espartaco. Espartaco, ele era um escravo vindo da região da Trácia. Professor, onde é que fica a Trácia? A Trácia fica aqui, ó. Onde está essa areazinha rosa aqui que vocês estão vendo? É aqui, ó. Aqui é que fica a região da Trácia. E Espartacus, ele chegou a pertencer a um exército romano, só que ele desertou, ele abandonou o exército e foi capturado como escravo. E agora ele lutava, ele foi comprado por uma escola de gladiadores. Esses gladiadores,
eles aprendiam a lutar nessa escola, aprendiam as artes da guerra. Por quê? Porque eles eram um grande objeto de entretenimento para a República. E aí é que vai entrar a política do pão e circo, que a gente vai falar isso quando formos falar de império. E basicamente no Império a política do pão e circo ela foi mais importante e ela teve mais proeminência. Mas enfim, nos jogos dos gladiadores o cara era obrigado a jogar a lutar até a morte, né? Então Espartaco ele liderou, né? Ele se rebelou e incentivou uma rebelião de vários homens, né? Contra a escravidão. E o exército tentou, né, conter a rebelião, que era no sul da Itália, né? Só que o exército romano ele foi derrotado 2 vezes. E durante esse período, Espartaco, a revolta de Espartaco, ela conseguiu arregimentar vários soldados, vários escravos, né? De tal maneira que o exército de Espartaco ele chegou a ter em suas fileiras o número de 100 mil homens. Para vocês terem uma ideia do poder que esses escravos eles tinham. Porém, parece que a intenção de Espartaco era que os escravizados seguissem para as províncias. Mas era impossível controlar tantos escravizados assim, né? Que estavam experimentando um momento de liberdade nesse período. Então eles partiram para as investidas na Península Itálica e eles realmente quase que conseguiram invadir Roma. Mas depois de várias lutas com o exército romano, o general Crasso, né? Ele, apesar de muitas lutas, eles conseguiram derrotar o exército de Espartaco. A revolta de Espartaco ela começou em 73 ou 74 a.C. e ela vai mais ou menos até o ano de 71. E aí o exército romano ele vence Espartaco, né? Ele não encontraram o corpo dele, mas cerca de 6 mil amotinados eles são capturados e eles são crucificados em torno da Via Ápia, né? Ao longo da Via Ápia, que era uma estrada que ia, eu acho que da cidade de Capua até a cidade de Roma, que é um trajeto de mais ou menos 100 quilômetros. Esses 6 mil escravos eles foram crucificados um do lado do outro, né, para servir de exemplo. Essa foi uma das grandes rebeliões de Espartacos, né? Uma das grandes rebeliões de escravos que nós tivemos ali nos anos finais, nos momentos finais da República. Junto com Crasso, que derrotou o exército de Espartaco, também havia um general que vai ter uma grande importância nesses anos finais da República, que é a figura de Júlio César. Esses 3 generais, Pompeu, Magno, Crasso e Júlio César, eles vão ter uma importância muito grande no que diz respeito aos momentos finais, né, da República Romana. E por isso, gente, havia realmente um momento de estabilidade para o Senado, porque Pompeu, apesar de não ter vencido
Espartaco levou todos os louros da vitória sobre a revolta de escravos, porque ele chegou primeiro na cidade, foi recebido com honras e tal, e conseguiu ser eleito cônsul. E realmente havia uma guerrinha particular entre Pompeu e Crasso pelo poder, né, por disputa pelo poder, e Júlio César ali intermediando o conflito entre os dois. E foi a partir daí, né? A partir daí é que, para tentar equilibrar a tensão entre os dois grandes generais da República Romana, Júlio César propõe então uma aliança informal, né? Ou seja, entre os três generais, porque eles eram três generais poderosos, principalmente Pompeu e Crasso eram poderosos e influentes, tanto no aspecto militar como na política romana. Então, o que Júlio César fez? Ele fez um acordo com Pompeu e Crasso, né? E esse acordo, né, esse acordo entre os três, ficou conhecido como o primeiro triunvirato, que ele vai durar mais ou menos de 60, 70 a.C. até mais ou menos 53 a.C. Tudo bem até aí? Pompeu, ele era discriminado por parte do Senado pelo fato de ele não ter origem nobre, enquanto Crasso, ele era um patrício, né? E tinha grande riqueza, mas ele tinha pouca influência política. Então, a união dos três, o acordo entre os três, visava garantir a estabilidade para a República, né? E César ficou como, digamos que, o ponto de equilíbrio entre os dois, porque Crasso e Pompeu trabalharam para Júlio César se tornar cônsul. Em contrapartida, César ele legislou sobre os interesses dos soldados de Pompeu, né, que queriam terras, né, enquanto favoreceu os negócios de Crasso, né? Ou seja, uma mão lavando a outra. E aí, quando Pompeu se torna cônsul, né, Pompeu dá a Júlio César a campanha da Gália, né, onde Júlio César ele vai ter uma vitória esmagadora, né, e de grande estratégia militar, mesmo em menor número, na conquista da região da Gália. E onde fica a Gália? A Gália é uma região que fica mais ou menos aqui, ó. Como vocês podem ver, eu vou estar sempre recorrendo a esse mapa, gente. Olha só. A Gália é onde fica hoje a França. Então, a campanha da Gália, Júlio César, ele consegue vencer, e as notícias dos feitos de Júlio César chegam a Roma, né? É a grande estratégia, a campanha vencedora de Júlio César. Enfim. E aí, quando Pompeu e Crasso eles são eleitos aqui, né, como cônsul em Roma, o mandato de Júlio César na Gália ele é estendido. Por quê? Não, o mandato de Júlio César na Gália ele é estendido, e também os romanos eles conseguem arrecadar fundos para a campanha aqui na Pérsia. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, que os romanos eles estavam de olhos em conquistar aqui o Império Parto, que era aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, essa região aqui, ó. Ou seja, e Crasso ele vai lutar, né? Mesmo sem autorização do Senado, né, em uma oportunidade ele vai lutar aqui contra os partos para tentar expandir o Império Romano em direção a leste. Só que
os romanos, eles passam vergonha nessa batalha. Eles passam vergonha, eles são envergonhados na batalha, na campanha da Pérsia, e Crasso acaba perdendo a vida. E a morte de Crasso, em 53 a.C., vai ser um marco para o fim da aliança, para o fim do primeiro triunvirato. Por quê, minha gente? Houve dois fatores interessantes aqui. Além da morte de Crasso, dentro desse acordo do triunvirato, Júlio César ele deu a sua filha Iulia, ou Júlia, em casamento a Pompeu. Só que durante o parto do primeiro filho de Pompeu e Júlia, o filho, a criança, acaba morrendo e a filha também no trabalho de parto. Então a aliança entre Júlio César e Crasso, ela acaba sendo desfeita, e assim se desfaz o primeiro triunvirato. Porque os dois, eles começaram a disputar o poder entre eles, já que o laço de parentesco não existe mais, e não existe mais o Crasso também para equilibrar a harmonia entre os três. Então, isso vai mergulhar Roma em uma guerra civil. Isso também vai gerar conflitos entre Júlio César e o Senado, porque o Júlio César, após a morte de Crasso, e após esse rompimento com Pompeu, ele vai marchar em direção a Roma. Após o rompimento com Pompeu e a morte de Crasso, né, o César ele vai começar a reivindicar o poder, né? Após a morte de Crasso, Júlio César ele vai reivindicar o poder, né, com a sua, exigindo o reconhecimento do Senado. E aí nós temos, por volta, eu acho que no ano, agora eu não me lembro se é o ano 49 ou 53, a travessia do Rubicão, que era um riacho ali. César atravessa o Rubicão. Segundo as leis romanas, nenhuma tropa, nenhum exército, nenhuma legião romana poderia entrar em Roma. Os limites eram o quê? O rio Rubicão. Porém, César ele viola essa lei geral de Roma, e porque nenhuma tropa poderia entrar na cidade sem autorização do Senado. E ele atravessa o Rubicão e profere a seguinte frase: Alia iacta est, ou a sorte está lançada. E ele vai, chegar em Roma, obrigando o Senado a nomeá-lo dictador, Depois ele vai ganhar o título de ditador vitalício, ou seja, vai ser ditador pelo resto da vida. Persegue seus inimigos, como Pompeu, e ele vai capturar, ou melhor, Pompeu acaba assassinado pelos seus próprios comparsas no Egito, porque Pompeu ele vai fugir para o Egito em busca de apoio para tentar derrubar César, não consegue. E César ele vai ser ditador vitalício até o fim da vida. Claro, ele vai gerar vai ter diversos conflitos com o Senado pela sua postura bastante autoritária, e pelo seu crescente poder baseado exatamente no militarismo. E também as suas alianças também, como por exemplo a sua aliança com o Egito, com a então rainha Cleópatra, do Egito Ptolemaico. E tanto que César chega até mesmo ter um filho com ela, Cesarino. E enfim,
Isso acendeu o alerta no Senado, por quê? Porque tudo indicava que César ele queria implantar uma monarquia novamente na antiga Roma, né? Colocando quando ele traz Cesarino, né? A Roma, né? O que vai ser um dos motivos, né? Para o seu assassinato por um grupo de senadores encabeçados por um dos seus mais leais homens, que era o quê? Brutus, né? Que de acordo com a tradição, foi o primeiro sujeito a dar uma facada no Júlio César, né? E aí ele profere aquela célebre frase: até tu, Brutus, meu filho. Então, o que vai acontecer? César vai ser assassinado. E aí, quando César ele é assassinado, o seu sobrinho, Otávio, ele está na Grécia. Ele tinha 19 anos, era um jovem. E aí é nomeado, então, agora de maneira formal, o segundo triunvirato, que eram os homens que eram leais, digamos que a César, a Júlio César. Os generais que eram Marco Antônio, o Lépido e Otávio. Só que muita gente fala muito mal de Lépido pelo fato de que ele era um cara que demorava a decidir, né, que era um cara que não era digno de confiança. O pessoal destruiu a imagem do Lépido. E aí, quando chega mais ou menos em 33 a.C., o Lépido ele é afastado do triunvirato, né? Então, o que vai acontecer nesse período? Os triunviros, né? Eles ganham poderes universais, né? Por um período de 5 anos que podem ser renovados pelo Senado. E aí, né, foi proposto que procurasse os assassinos de César, procura ou não procura, mas enfim, continuou, né, aquela instabilidade política em Roma, porque enquanto o Império foi dividido, né, ou melhor, o território que os romanos conquistaram foi dividido entre os três. Porém, quando o Lépido ele é afastado, começa o desequilíbrio de novo. Porque Marco Antônio e Otávio, eles começaram a disputar quem é que iria ficar no governo sozinho. E o Império Romano, novamente, ele entra em guerra civil. E ao longo de mais de 6 anos de guerra, né? Não. E ao longo de mais de 2 anos de guerra, Marco Antônio ele tenta obter o apoio novamente de Cleópatra para derrotar Otávio, não consegue. Os egípcios eles são derrotados na batalha de Actium, né? E aí acaba com o suicídio de Marco Antônio de Cleópatra. E aí o caminho fica aberto para que Otávio pudesse governar. Com um certo receio, Otávio ele não retirou o poder dos senadores de uma vez só. A intenção de Otávio era pacificar a república, porque Otávio, de fato, ele tinha o mesmo medo que acontecesse com ele, a mesma coisa que havia ocorrido com seu tio. Porém, Otávio Augusto ele vai se autonomiar, né, como o único capaz de
parar com as guerras civis e os conflitos dentro da República. Tanto que, de uma maneira bem coercitiva, por volta do ano 27 a.C., ele vai cercar o Senado e forçar com que os senadores eles deem o Imperium, né, que era uma autoridade, era um título, no caso, né, que era dado ao cônsul como poderes, né, como poderes de uma certa forma absolutos, né, que era dado a cada cônsul em momentos de crise. Então ele força o Senado a dar o Imperium, que é daí que vem a palavra Império, né? E ele é declarado pelo Senado Princeps, que quer dizer o Princeps Primum, Princeps Inter Pares, ou Primum Inter Pares, né, que é o primeiro entre os pares, né, o primeiro entre os iguais, né, ele era o único cargo ímpar, né. Augustus, que é o título de mais elevado, e César, que ele colocou isso no próprio nome, que passou a ser um título, né? E assim ele divinizou o seu tio, né? Que o tio dele ele passou a ser considerado como filho do divino, uma homenagem ao tio, e ele também, né? Como filho do divino César. E a partir daí é que Otávio ele institucionaliza o culto ao imperador, a figura, né, do imperador. E assim termina a República e começa o Império Romano. Tudo bem, gente? Aqui vocês vão ver os primeiros triunviros: Júlio César, né? Pompeu Magno, Marco Licínio Crasso, aqui vocês estão vendo o Império Romano em sua extensão de 31 a.C. até 6 depois de Cristo. E aqui vocês estão vendo, ó, a imagem de Otávio à esquerda, Marco Antônio no meio e Lépido à direita, né, o segundo triunvirato. Novamente a imagem de Otávio Augusto. E aqui nós começamos então a fase do Império Romano, né? E aí nós temos duas fases do Império Romano. Nós temos aqui, gente, o Império Romano. O Império Romano ele é marcado por duas grandes fases. O Alto Império, que é o momento em que o Império Romano ele alcança o seu auge, né, a sua máxima extensão territorial, que vai do século I a.C. ao século II depois de Cristo, e o Baixo Império, que vai do século III ao V depois de Cristo, certo? E quais são as características típicas do Império Romano? Primeiro,
a diminuição do poder do Senado. Gente, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. O que acontece com o Império Romano é que o poder romano ele vai diminuir, né? Ele vai sofrer uma diminuição drástica, o poder do Senado, né? E aos poucos, né, o poder do imperador ele vai crescendo, ele vai aumentando, o poder vai ficando centralizado na figura do imperador romano. Mas o Senado, ainda durante o Alto Império, né, ele vai ter um poder muito grande. Porém, a partir do Baixo Império, o Senado ele vai ficar cada vez mais decadente e ele só vai ter o poder mesmo de ter um caráter consultivo. No Império Romano, principalmente no Alto Império, nós vamos ter ali presente durante esse período o poder dividido primeiro entre o imperador, o Senado e os militares, que vão ser, digamos, os três elos de sustentação do poder durante o Império Romano. São esses três fatores, né, três atores políticos que vão sustentar de fato o Império Romano, politicamente falando. Temos também, com a entronização de Otávio Augusto como o primeiro imperador de Roma, nós temos aqui a Pax Romana. O que é a Pax Romana? A Pax Romana, na prática, foi uma paz armada, ou a noção de paz como uma ausência de guerra. Roma chegava no lugar, né, e estabelecia o seu ultimato, né? Falava, olha, vocês se entregam, né? Se vocês se entregarem, não vamos fazer nada e tal, né? Vocês se submetem a gente, ou então vocês com as consequências de nos enfrentar e a gente destrói tudo, né? Seria basicamente o período em que teve uma paz relativa, porque houve uma consolidação das conquistas romanas. Em contrapartida, né, foi uma paz assim imposta pelo poder das armas, por meio do imperialismo, onde você tinha influência romana na cultura, né, nos costumes, né, e através também de vários relatos, né, há vários relatos sobre essa imposição do exército romano nos lugares onde eles conquistavam. Foi na época do Alto Império que Roma ela consegue ter a sua máxima extensão territorial. Estima-se que o Império Romano chegou a ter no seu auge em torno de 4 milhões de quilômetros ou 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população aproximadamente de 70 milhões de pessoas. Isso contando com escravos e com livres, homens escravos e livres. E o comércio escravo ele se intensificou, né? Uma das bases econômicas do Império Romano era a escravidão. Quanto mais o Império Romano se expandia, mais escravos eles arrecadavam. E isso fazia girar a economia romana, era a base de escravos. Esse foi um dos fatores principais, porque os escravos eles faziam normalmente serviços que nenhum romano queria fazer, né? Como construir estradas, ou serviços domésticos, ou, por exemplo, trabalhar na lavoura. Eram serviços que o homem livre não queria fazer. Então, os escravos eles faziam esses tipos de serviços, né? Então, a escravidão era muito importante para a economia do Império Romano.
E o aumento e quanto mais o Império Romano conquistava, eram mais escravos a serem vendidos, porque as populações onde Roma invadia geralmente eram escravizadas pelo Império. Tudo bem? Um outro aspecto também importante foi a instituição de uma moeda comum, que era o denário. O denário era a moeda de Roma, né? E era a unidade monetária mais comum. Nós também temos a possibilidade de extensão da cidadania romana às regiões, às áreas conquistadas, né? Por exemplo, era muito comum você ter a possibilidade de comprar a cidadania romana. Então, se você comprasse a cidadania romana, você tinha que ser julgado de acordo com as leis de Roma, o que era muito importante, mas geralmente só podia ter acesso à cidadania romana quem tinha dinheiro para pagar por isso, né? Então, se os plebeus romanos já tinham pouca acessibilidade a determinados privilégios, imagina então o estrangeiro, né? Então, assim, um dos fatores positivos das conquistas romanas foi essa possibilidade de que estrangeiros tivessem a cidadania romana, mas não era qualquer um que poderia ter. Isso também ficou uma coisa também muito importante durante o Império Romano, não só no Império, mas que ficou evidente no Império, foi a política do pão e circo, né? E aí você tem, por exemplo, como o Coliseu Romano, né? Os anfiteatros, que eram lugares onde tinham apresentações não só de teatro, mas também você tinha a luta entre os gladiadores, você tinha a luta de escravos de gladiadores contra animais que vinham de várias partes do Império, né? Como tigres, elefantes, touros, etc. No Coliseu mesmo existem, digamos assim, até hoje, né, se você procurar no Coliseu ainda existem restos de animais ou até mesmo de pessoas que foram mortas ali naquela época, né? Coliseu era uma forma de você conseguir uma determinada distração para os problemas realmente importantes da população. Foi uma política instituída pelo Império, principalmente por Augusto, para tentar distrair a população dos seus problemas. E aí, ou eles forneciam pão a um preço baixo ou até de graça, né, para oferecer espetáculos para as pessoas assistirem, né? E ali você tinha no Coliseu, como naquele filme Gladiador, você tinha realmente pessoas, como é que eu posso dizer, pessoas que eram pagas para narrar, né, para fazer propaganda. Compre o melhor pão aqui de Roma, né? Propaganda de pão, propaganda de carruagem, de carroça, como acontece hoje nos espetáculos de futebol. Então, tem isso também, né? Tinha isso também na antiga Roma. Enfim, e as distrações eram várias, né, dentro desses grandes anfiteatros, desde a luta entre gladiadores, lutas de gladiadores contra animais, como pessoas que eram punidas por algum crime postas ali nas arenas romanas para morrerem, né, sendo devorada por animais, né, e etc. Isso era uma grande distração para aquele povo. E também nós tivemos o que? Um grande florescimento cultural. Um grande florescimento cultural ali na antiga Roma. Tudo bem, minha gente? Pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao Império Romano, só que agora nós vamos falar do Baixo Império. E se der, a gente começa também falando sobre Idade Média. Tudo bem, pessoal?
Então, na próxima aula, nós começamos por aqui do Império Romano. Só que nós vamos falar do Baixo Império. Aqui vocês podem ver, é o Império Romano na sua máxima extensão. Ele vai pegando aqui, ó, região da Britânia, onde hoje é a Inglaterra, né? Espanha, Gália. Eles vão dominar toda a região do Mediterrâneo. E é essa região do Mediterrâneo, né, que eles conseguiram dominar e os romanos conseguiram eliminar a pirataria do Mediterrâneo. Isso vai ser chamado de... Os romanos eles vão chamar de Mare Nostrum. Ou Nosso Mar, né? Por quê? As trocas comerciais que ocorriam dentro do Mediterrâneo também era uma das formas de sustentar e alavancar a economia de Roma. Tudo bem até aí, gente? Mare Nostrum. Tanto que os romanos eles chamaram o Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Porque os romanos conseguiram dominar toda a costa do Mediterrâneo. E eles conseguiram expandir o seu império aqui para a região da Crimeia, região aqui da Armênia e Mesopotâmia durante o reinado de Trajano, né? Esse foi o Império Romano na sua máxima extensão. E vocês olhando por aqui, vocês percebem como esse império era grande, como esse império era gigante. Tudo bem, minha gente? Bom, eu vou encerrar a nossa aula de hoje com essa imagem, né? E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao Império Romano e tudo aquilo que eu falei, me chamem no zap. Se tiver vergonha de colocar no grupo, me chama no particular, né, que eu respondo. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo as perguntas de vocês, tudo bem? Interajam, falem aquilo que vocês estão sentindo, as dificuldades de vocês, que eu resolvo a dúvida de vocês, que tá tudo tranquilo. Ok, pessoal? Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam se cuidando. Um grande abraço a todos e nós nos vemos na nossa próxima aula. Ok, minha gente? Grande abraço e até lá.